Neste vídeo gostaria de pensar com você sobre a vinda do Senhor Jesus. A vinda para o arrebatamento, pois depois ele virá ainda para reinar. Na vinda do arrebatamento ele vem até as nuvens para tirar deste mundo a sua igreja, levá-la para o céu, mas depois ele volta para reinar aqui. Proponho falar de um assunto que sinto ser de extrema importância, a vinda do Senhor Jesus para a igreja. Meu propósito não é prová-la como uma doutrina, mas demonstrar que já no início era parte substancial do propósito ou do próprio cristianismo. Refiro-me à primeira vinda de Cristo, a qual está baseada na sua morte redentora. Se olharmos para além do fato em si, veremos então que a vinda do Senhor não é só um conhecimento, mas parte substantiva da fé da Igreja de Deus. E dela depende todo o estado moral dos santos e, por consequência, da Igreja de Deus. Você perceberá, à medida que observamos algumas passagens, que a vinda está ligada e até mesmo permeia todos os aspectos do cristianismo, caracterizando-o e, de alguma forma, sempre associando-se a todo o pensamento e sentimento do cristão. É impossível alguém ler sem preconceito as Escrituras e não ver esta ligação. Ela se apresenta em qualquer ou em quase todas as páginas. Algumas pessoas tiveram o trabalho de contar quantas vezes a vinda do Senhor é mencionada na Bíblia, porém o que eu digo vai além de contagem. Ela está tão ligada a todos os aspectos da vida cristã que, se a desconsiderar, você remove aquilo que caracteriza toda a vida cristã. A vinda fazia parte da identidade do sistema que se apregoava ao mundo. Veja a conversão de alguns crentes relacionados nas Escrituras com a vinda de Cristo. Alguém pergunta: o que isto tem a ver com a vinda do Senhor? Pois este é um dos propósitos para o qual a pessoa se convertia, a pessoa era salva. Note, esperar a vinda do Filho de Deus dos céus. Este esperar do Filho de Deus caracterizava a conversão das pessoas. Elas se converteram para servir a Deus verdadeiramente, mas também para aguardar dos céus o seu Filho. Temos isto em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Assim que a questão da salvação pessoal é resolvida, a Escritura começa a ocupar-se com outros dois assuntos. Uma é a graça soberana que, tendo-nos redimido do pecado, nos torna semelhantes a Cristo na glória. Esta é a porção abençoada da Igreja de Deus. E o outro é o governo deste mundo. O centro do governo do mundo são os judeus. Quando o anticristo aparecer, mas este é um assunto para outro vídeo, eu vou citar aqui um versículo relacionado a isto que eu disse: o centro do governo do mundo são os judeus. Note um versículo. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os termos aos povos segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Deuteronômio capítulo 32, versículos 8 e 9. Vemos, portanto, que em seu governo para o mundo Israel é o elemento central. Mas Israel rejeitou a Cristo e então foi colocado de lado por um tempo. O trono de Deus foi tirado de Jerusalém quando do cativeiro de Babilônia, o cativeiro babilônico, para os judeus, mas um remanescente ainda foi poupado e trazido de volta para que lhes fosse apresentado o rei. Porém, a Cristo, eles recusaram e por isso agora permanecem de lado até ao retorno dele, de Cristo. Da profecia de Daniel sobre as 70 semanas, somente 69 semanas estão definitivamente cumpridas. Resta, portanto, uma semana
que isso tem um sentido de 7 anos, que ainda não se cumpriram. Está por vir. O mesmo se aplica às grandes festas. A Páscoa é cumprida. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a festa do Pentecostes teve o seu cumprimento na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Resta, no entanto, uma única festa, que ainda não se cumpriu, a dos tabernáculos. Não existe ainda o antitipo para ela. Isto se cumprirá com a nação de Israel, Cristo vindo para eles. Mas isto tem sido ocasião para que Deus opere outra obra bendita, pois neste interim Deus está chamando pobres pecadores para terem parte com seu Filho e serem iguais a Ele, visto que somos predestinados a conformar-nos à imagem de seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus toma a nós, pobres pecadores, para que tenhamos a mesma glória de seu Filho. É um aspecto confirmado na profecia. O fato de termos uma porção relativa ao mundo e ao povo judeu. Quando ele, Jesus, aparecer, nós apareceremos com ele em glória. A postura do cristão quanto à vinda do Senhor é a de aguardar a sua volta segundo a sua promessa. Algumas pessoas dizem que Cristo vem na ocasião da morte. Eu respondo, você faz da morte a mesma coisa que Cristo? Se este fosse o caso, então ele voltaria ao mundo centenas e centenas de vezes, enquanto nas Escrituras lemos que ele virá apenas 2 vezes. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Devo lhe falar do que acontecerá quando Cristo voltar? A ressurreição. A sua vinda para a igreja vai acontecer a ressurreição. Isto é algo bem diferente da morte. Para os santos, a vinda de Cristo é o fim da morte. Exatamente o contrário. Creio eu que ninguém pode encontrar na Escritura a ideia de que Cristo vem na morte de cada crente, ele vem ali. Antes, pelo contrário, em vez disso, em vez de ser morte, a vinda de Cristo é ressurreição, ou seja, vida. E tem mais. Por ocasião da morte, somos nós que vamos para Cristo. Na ocasião da morte de cada crente, não é Cristo que vem a nós. Bem-aventurado é deixar o corpo estar presente com o Senhor, ausente do corpo, presente com o Senhor. É isto que a Bíblia diz. Mas o meu propósito hoje é mostrar que este tema da vinda de Cristo caracteriza e se mistura com todo o aspecto da vida cristã. Em primeiro lugar, como já foi dito, temos a conversão. O cristão primitivo se convertia para aguardar o Filho de Deus dos céus. Citarei outras passagens para sustentar este argumento, mas primeiro vamos para Tessalonicenses. No fim do 2º capítulo da primeira epístola, o apóstolo Paulo declara seu conforto e alegria no serviço cristão. Ele fora perseguido e expulso da presença dos Tessalonicenses e ao escrever-lhes, comenta seu alento e consolo quando lembra deles. Mas como? Note o que é dito. Pois que é a nossa esperança ou alegria ou coroa que exultaremos? Não estão vós na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Ele não pode falar de seu interesse por eles e de sua alegria sem colocá-los no contexto da vinda do Senhor Jesus. Mais adiante na epístola, coloca ainda um outro assunto em conexão com a vinda do Senhor, ou seja, a santidade. Note o que ele diz. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Os irmãos em Tessalônica estavam aguardando o Senhor com tanta devoção que, quando alguém morria,
achavam que esta pessoa não estaria mais preparada para encontrar-se com o Senhor. Estavam errados quanto a isso. O apóstolo corrige o seu erro. Hoje, no entanto, quando um santo morre, prontamente se comenta que logo o seguiremos. Porém, não é a esta possibilidade que o apóstolo aplica a sua ênfase. Suponha que eu fosse consolar um cristão que perdeu um ente querido. Não se preocupa, Cristo o trará juntamente com ele. Esta pessoa certamente me terá como um bruto ou estúpido, mas é justamente esta forma pelo qual o apóstolo os consola. Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. A seguir, o apóstolo demonstra como Cristo fará isto. Nós, os vivos, de modo nenhum, precederemos os que dormem. A primeira coisa que o Senhor fará quando descer e buscar a igreja será ressuscitar os mortos que dormem. Jesus há de trazê-los com ele. Se dormiram em Cristo, seus espíritos terão estado com ele, mas aí receberão glória e, ressuscitados em glória, serão semelhantes a ele, a Cristo. Eles que outrora tinham sido semelhantes ao primeiro Adão, e indo encontrá-lo no ar, estarão para estar para sempre com ele, com o Senhor Jesus. Portanto, quando o Senhor Jesus aparecer, trará juntamente consigo os santos que morreram, e eles aparecerão com ele em glória. Você verá que essa ideia da vinda de Cristo também está presente num formato bastante geral no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, onde Paulo deseja que todo o espírito, alma e corpo dos tessalonicenses sejam preservados sem culpa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.